aí já não existe mais nenhuma dúvida de que efetivamente é um autor do que se chama filosofia moderna, né? Então a gente entra na terceira fase da da história da filosofia, né? Que é a filosofia moderna, a gente viu a antiga, medieval, e agora a gente vai ver então a moderna, né? E aí, a moderna, então, ela é justamente isso, ela começa com esse autor, que é o René Descartes, né? Ele inaugura, então, um novo período da filosofia, né? E aí, aqui a gente já está entrando, daqui a pouco eu vou entrar com vocês no próprio conteúdo do que está acontecendo, né? Mas eu também queria mostrar para vocês antes disso, acho que entrou a tela errada, peraí. Não é isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar para vocês que tem tem a Wikipedia, né? Do Descartes também. E aí eu começo mostrando ela, porque aí tem uma fotinho e tal, que eu não conseguia, eu acabei não colocando lá no PowerPoint, né? Mas enfim, Descartes ele nasce, né, em 1596 e morre em 1650, né? 54 anos de idade. Ele morreu por doença, né? Nesse período aí, século XVI, XVII, é muito comum ainda as pessoas terem muitas doenças e tudo. E ele, a grande pegada do Descartes, vocês até devem saber já, né? Porque vocês devem ter ouvido falar nos eixos cartesianos, aquele eixo x e y, onde você faz aqueles gráficos da física, da matemática, né? E o Descartes foi o cara que bolou essa ideia, né? Na verdade, ele faz uma coisa muito importante para a matemática, que é juntar a geometria, que é essa parte toda de desenhos, de figuras, né? De você representar espacialmente, né, os problemas matemáticos, com a álgebra, que é a parte que estuda fundamentalmente os números, né? Ninguém nunca tinha juntado assim os números com as figuras. Então é uma coisa super importante assim que ele acaba fazendo, é justamente a criação disso que se chama de geometria analítica, né? Que são esses eixos x e y, a partir do qual as pessoas começam a fazer então uma série de descobertas, começam a criar gráficos das funções, né? Quer dizer, a matemática ela vai ter uma evolução nesse período aqui que vai ser uma coisa violentíssima, né? E como eu já falei para vocês, esse desenvolvimento do conhecimento ele também vai estar relacionado com inventos. Né? Eles não ficam só que nem o Pitágoras lá que ficava falando de número e tal, e eram muito pensadores, filósofos. Não, não, esses caras já são mais práticos, assim, né? Eles vão pensar uma matemática aplicada, por exemplo. Não, a matemática aplicada para a questão da luz, a questão da água, a questão do vapor. Não, eles vão pensar nesse tipo de coisa que vai inaugurar aquilo que eu já vim batendo um pouquinho com vocês, né? Desde a aula passada, mas que essa característica da filosofia moderna, que ela tem uma das vertentes dela é o racionalismo, né? Essa tendência, então, de jogar muito fortemente com as questões da razão, né? Ele escreve dois livros importantes, né? Um que se chama A Questão do Método e o outro que se chama As Meditações, né? E o discurso do método ele escreve em francês, né? E as Meditações ele escreve em latim. Então já é um autor nitidamente também dessa transição, vocês veem escrevendo em língua vulgar, né? No caso francês, né? Mas ainda é grande conhecedor de latim, ele estudou em colégio de jesuíta, com uma formação extremamente sólida e tudo mais. E esse livro aqui, Paixões da Alma, também é um livro importante, assim, que é o livro onde ele vai tentar esboçar um pouquinho as questões mais do ser humano, da ética, do comportamento, né?
que ele vai discutir essa questão das paixões, né? E ele vai dedicar esse livro a essa Elizabeth, que eu não sei se vai dar tempo de falar hoje, mas qualquer hora a gente vai falar dela, porque ela tem uma importância assim, para a gente entender esse pensamento do Descartes. Né? Então, o Descartes, o que acontece? Ele é esse grande pensador da filosofia moderna, muito importante, né? E a gente começa discutindo da obra dele, justamente, então, de que o que o Descartes inaugura, né? Qual que é a grande questão do Descartes, por que ele tem essa importância toda, né? E aí a gente falando disso, a gente também já está falando da própria característica da filosofia moderna, tá? Qual que é a grande diferença? A grande diferença da filosofia moderna é a seguinte: é a filosofia que vai construir o seu pensamento a partir de um ponto de vista muito claro, que é o ser humano, o sujeito humano. Tá? Em vários autores da filosofia anterior, a gente até podia ver a figura do ser humano também, né? A gente falou de ética desde do Sócrates, né? A gente passou por estoicismo, por vários lugares onde tinha essa questão do ser humano, da ética e tudo mais. Mas eu queria, para deixar bem claro o que está acontecendo de diferente aqui, é o seguinte: aquele ser humano que estava se falando lá no Sócrates, nos estoicos e tudo mais, ele era um ser humano e ele queria melhorar, né? Por exemplo, no campo da ética, ele queria se tornar um ser humano mais aperfeiçoado do ponto de vista ético. E aí como é que ele fazia isso, né? Ele tinha que, ou no caso do Platão, ele tinha que ir para o mundo das ideias e ter uma série de experiências, ou no caso do Aristóteles, ele tinha que exercitar a prática das boas ações, do comportamento correto e ético, até meio que fortalecer a musculatura ética dele para conseguir agir direito, né? Enfim, no caso dos estoicos, aquelas coisas todas que a gente viu, dos exercícios, de sair fora de si, olhar para si mesmo, enfim. Então o sujeito estava ali, tanto é que a gente falou várias vezes de sujeito, até o sujeito cristão, que onde nasce aquela coisa da interioridade, então, o sujeito estava ali, né? Mas então qual que é a grande diferença? A grande diferença é a seguinte: o sujeito estava ali, mas ele não era o fundamento da construção do conhecimento. Tá? Quando os pré-socráticos estavam se perguntando lá a respeito do mundo, da física e tudo mais, né? O que eles estavam se perguntando? Não, tudo é composto de água, de terra, de ar e tal, não sei o que lá, né? Quer dizer, qual que era o fundamento desse tipo de discussão filosófica pré-socrática? Era justamente a busca de um princípio, de um arqué, de alguma coisa fundamental que fosse da realidade, um fundamento da realidade física e concreta. Tá? Então, a base da construção do conhecimento era uma investigação física concreta. O que está acontecendo aqui agora? O Descartes vai dizer para a gente o seguinte: olha, a base de construção de conhecimento do ser humano não é nada concreto, é o próprio ser humano. É o próprio ser humano. Então, a gente tem que começar a construir a filosofia a partir justamente da interrogação do próprio ser humano. A gente tem que interrogar o ser humano para entender o que o ser humano é, e só depois que a gente entender o que o ser humano é que a gente vai entender que tipo de conhecimento, que tipo de ciência, que tipo de filosofia ele vai ser capaz de realizar. Porque ele já oferece as bases para a construção do conhecimento. É o homem que tem as bases da construção do conhecimento. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa conhecer o homem. Não adianta eu querer sair conhecendo o ar, a água, né, os comportamentos, a sociedade. Essas coisas
elas já estão lá na frente, elas já são muito complicadas, elas têm que partir de uma coisa mais simples e mais original, que é a seguinte: quem conhece? Quem conhece é o ser humano, é um sujeito, é uma pessoa. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso conhecer essa pessoa. Eu preciso saber quem que é essa pessoa, né? Então, fazendo isso, o que que acontece? O Descartes, ele joga fora toda a filosofia antiga e medieval, né? Essa, inclusive, é uma das reclamações dele. Ele acha que a filosofia antiga e medieval está toda errada. Por quê? Porque esses filósofos, em vez de pesquisar o que interessava, que era efetivamente saber o que era o homem, o que o homem era capaz de saber, o que o homem era capaz de pensar, né, com os instrumentos que o homem possui, né? Ele ficava preocupado com outras coisas, né? É, 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 dos céus, da matéria, da totalidade da natureza, da própria sociedade, do comportamento social, das artes, da política, né? Quer dizer, um monte de coisas que meio que ficavam boiando assim, meio perdidas, e até por isso Descartes vai dizer, né? Por isso as filosofias falavam coisas tão disparatadas, coisas tão diferentes, né? Porque eles estavam falando sobre coisas sem ter uma base sólida comum. O Descartes vai dizer, o que a filosofia precisa é de uma base sólida, comum. E a única base sólida comum que a gente é capaz de ter é o ser humano. Tá? E com isso, ele vai inaugurar a filosofia moderna, ou seja, toda a filosofia moderna é uma filosofia baseada no sujeito cartesiano. Né? Todas elas dialogam de alguma maneira com o Descartes. Tá? Todas elas vão estar relacionadas com essa grande descoberta da subjetividade cartesiana. Né? Nem todas elas vão ser racionalistas. Então, o que o Descartes está preocupado? Está preocupado com a razão do sujeito. Ele quer conhecer esse ser humano e quer saber o que ele tem de razão, de inteligência, de capacidade de pensamento. Né? Aquele Joachim Böhme que a gente viu, o alemão, ele está preocupado com o ser humano, na capacidade de conexão do ser humano com a divindade. Tá? O Francis Bacon, que a gente já viu, mas vai ter toda uma escola empirista, uma série de outros autores, vão estar preocupados com o quê? Com o ser humano e com aquilo que ele é capaz de conhecer no mundo. Então, o empirismo, com as experiências que ele é capaz de fazer com as coisas. Mas toda a filosofia moderna tem isso em comum. Toda a filosofia moderna parte do pressuposto de que a base de construção de todo o conhecimento da filosofia tem de ser o sujeito, tem de ser o ser humano. Tá? Então, é toda uma filosofia que está caracterizada por esse elemento, no qual o Descartes é um sujeito muito exemplar. Por isso, ele vai ser considerado o primeiro grande filósofo da filosofia moderna. Tá? Esse pensamento cartesiano, a gente vai ver daqui a pouco, né, depois que eu expuser tudo mais, a gente vai ver que ele tem alguns problemas, né? Tanto é que vai surgir uma filosofia depois dele que vai justamente colocar esse racionalismo todo em xeque, né? Mas que só para adiantar, a gente já pode dizer que ele trata da razão humana como uma espécie de entendimento abstrato, que eu vou tentar mais para frente mostrar para vocês o que é isso, esse entendimento abstrato, qual é o problema dele. Tá? Agora, os limites dele e os problemas dele vão aflorar melhor com outro filósofo que a gente vai ver mais para frente, que é o Kant, né? É onde esse problema do entendimento abstrato está melhor colocado, e os filósofos que vieram depois dele, que são os românticos alemães, vão fazer justamente a crítica do entendimento abstrato. Eu espero deixar mais claro para vocês mais lá para frente o que isso tem a ver. Tá? Mas, assim, o problema do entendimento abstrato é que o concreto, né, permanece oposto da razão. Então, assim, a razão é uma coisa que tem dentro da minha cabeça. Tá? A razão ela é capaz de explicar o mundo, a natureza, os fenômenos, os bichos, a água, a energia elétrica, ela é capaz de explicar. Agora, toda a perspectiva da filosofia moderna é assim, o sujeito está de um lado, ele produz o conhecimento, e o objeto do conhecimento está do outro lado. É aquilo sobre o qual se produz conhecimento. Essa separação entre sujeito e objeto,
é o que vai ser criticado futuramente. Por quê? Porque o concreto, que é o objeto, fica de um lado e o sujeito fica pensando abstratamente do outro, né? Então, vocês vão ver que vai surgir toda uma série de críticas em relação a isso, mas que, por enquanto, a gente só vai realmente citar esse ponto, porque a gente vai voltar a ele e vai ter que aprofundar essa conversa, tá? Mas a base do conhecimento nesse estágio em que a gente vai ver, da partir do Descartes, a partir da filosofia moderna, é apontar para a perspectiva de que existe uma unidade entre pensamento e ser. Então, aquilo que eu sou capaz de pensar também vai ser alguma coisa que eu vou verificar no próprio mundo concreto e material. Então, vai existir uma coincidência entre pensamento e mundo. Por isso, eu sou capaz de fazer um gráfico nos eixos x e y do tempo versus o deslocamento e calcular matematicamente que no mundo concreto eu vou demorar 3 horas para ir do Rio de Janeiro até Juiz de Fora, de ônibus. Né? Então, essas coisas elas vão ter que se ligar, porque se não se ligassem, a matemática seria um entendimento abstrato que não teria aplicação no mundo, aí não tem sentido, não teria sentido. Tá? Então, essa ideia, né, de que o pensamento, na verdade, ele é capaz de abarcar o mundo, ele é capaz de explicar tudo aquilo que acontece no mundo, que vai ser uma característica forte, importante desse pensamento racionalismo. Tá? O ponto fundamental que a gente tem que entender do Descartes hoje é como ele pensa a base, então, do conhecimento. Tá? Como é que ele pensa a base do conhecimento e como que ele chega aonde ele chegou? Quer dizer, a partir de qual elemento que ele vai acabar colocando o sujeito como a base da construção do conhecimento? Como é que ele vai chegar a isso? Né? Por que ele acha que isso é tão novo, né? E realmente vai ser, tanto é que vai nortear toda a filosofia moderna, né? Mas como é que ele chega a isso, né? Aí tem uma coisa interessante, assim, né? A primeira inspiração do Descartes, que vai estar presente tanto no discurso do método quanto nas meditações, tá? Vai ser inspirado nas críticas céticas, lá do Pirro, lá que a gente viu do Enesídemo, né? Quer dizer, aquela coisa de colocar tudo em xeque. Só que ele não vai ter um ceticismo radical. Porque se vocês lembram, né, quer dizer, com o Enesídemo, aqueles anteriores lá, a Agripa e tal, eles colocam em questão, mas então, se o homem vê o mundo de um jeito, o morcego vê de outro, a aranha vê de outro, quem que está certo? A gente nunca vai saber quem que está certo, né? O Descartes ele vai ser um pouco diferente. Ele vai falar assim, olha, existe uma certa dúvida em relação à sensibilidade. Agora, quem produz o conhecimento é o homem. Eu produzo filosofia para homens. Então, deixa para lá como é que a aranha vê, como é que o morcego vê. Quer dizer, ele vai recuar um pouco em relação ao radicalismo do ceticismo. Mas ele vai ser cético. Né? Vocês vão ver, quando eu começar a apresentar o pensamento dele, vocês vão perceber a forte influência do ceticismo que tem ali. Agora, ele usa esse ceticismo para quê? Ele usa o ceticismo para combater a filosofia antiga, para combater a filosofia medieval, principalmente, para combater os escolásticos. Né? Aí ele é cético. Aí ele vai radicalizar o pensamento para destruir esse pensamento filosófico anterior a ele. Né? Ele vai usar o ceticismo também para criticar o empirismo, aquela corrente de pensamento que diz que tudo deve ser conhecido por intermédio da experiência com as coisas, né? do aprendizado, do estudo das coisas na realidade. Né? A partir do estudo das coisas concretas, a gente tira o conhecimento dos sentidos. Ele também vai ser cético em relação a isso. Né? Ele vai ser cético em relação aos hábitos. Ele vai dizer assim, olha, não existe um hábito só. Né? Ele conhece, tanto quanto o Montaigne, ele conhece que descobriram índios na América, descobriram os maias na América Espanhola, outras culturas, existem culturas na China, milenares, que são diferentes da nossa e tal. Então ele fala assim, por que o nosso hábito europeu, francês, está certo e o hábito
indianos que têm casta, que têm lá uma série de coisas no mundo dele, que a vaca é sagrada e tal. Por que eles estão errados? Por que os hábitos, né? Por que a moral, por que os costumes podem ser comparados ou chegar... Então ele é cético em relação aos costumes, aos hábitos. E ele vai ser cético até em relação à matemática. Tá? O auge da radicalidade do ceticismo dele vai ser quando ele vai colocar em xeque a matemática. Vai chegar uma hora, vocês vão ver, ele vai dizer assim, não, eu questiono os sentidos, porque eu não sei se eu estou vendo uma coisa de longe, se estou vendo certo, eu costumo os hábitos, porque cada povo tem o seu, mas eu não posso questionar que 2 mais 2 é 4. Aí ele fala assim, mas vamos questionar isso, vamos levantar uma hipótese aqui que 2 mais 2 é 5. Que toda vez que eu penso em 2 mais 2, eu penso que é 4 por alguma outra razão. Tá? Ele vai questionar até matemática. Tá? Então, ele vai ter um ceticismo interessante para construir justamente a subjetividade como base do conhecimento. Tá? Mas, justamente, o que vai acontecer? Quando ele exercer essa negatividade, ele vai perceber que tem uma coisa que ele não pode duvidar. O que é essa coisa da qual ele não pode duvidar? É de que ele está pensando. Enquanto ele duvida, ele pensa. Disso não dá para colocar isso em dúvida. Então, se tem uma certeza que qualquer coisa que ele pense, ele sabe que ele está pensando, né? E daí ele vai tirar o quê? Ele vai tirar a primeira certeza do conhecimento, de que, se duvidando, ele está pensando, se ele está pensando, ele é um sujeito. Ou seja, ele é alguém dotado da capacidade de pensamento. É uma coisa pensante. Né? E essa é a primeira grande conclusão, então, a partir da qual ele acha que é possível construir toda uma nova filosofia. O fato de que existe um ser pensante. Ou seja, eu existo porque eu penso. Né? Quer dizer, a grande máxima da construção cartesiana das meditações, penso, logo existo. Né? E a partir desse penso, logo existo, ele vai dizer, bom, eu vou começar a filosofia a partir de quê? Eu vou começar a filosofia justamente a partir desse ser pensante. Então, toda a filosofia tem que ser construída a partir daí. E aí ele vai começar um exercício de construção de uma ciência a partir daquilo que é dado ao ser humano perceber e conhecer. Né? Ele vai ser o pai de todas as filosofias que vão pensar nesse sentido, e todas elas até o século XVIII vão pensar nesse sentido. É Kant, é David Hume, é John Locke, são vários filósofos, todos eles vão estar nessa base aí. A base realmente é um sujeito pensante. É o ser humano pensante. A partir daí vamos começar a conversar, né? E aí os caminhos eles vão se bifurcar um pouco. Mas essa base única, estrutural da filosofia moderna é essa. Existe um sujeito que pensa, tá? Essa descoberta vai mostrar, então, qual é a natureza de quê? Qual é a natureza do espírito. Um ser humano que pensa, se eu estou ainda negando os sentidos, os hábitos, né, e até a matemática, um ser humano que pensa, independente do conteúdo, né, porque eu não sei mais se 2 mais 2 é 4 ou é 5, mesmo assim eu estou pensando. Tá? Então, essa natureza desse ser que pensa, ela é espiritual. Ela não é corpórea, ela não é concreta. Por que ela não é concreta? Porque, poxa, eu estou olhando para minha mão, estou. Então eu bato aqui e sinto pelo tato que dói e que eu estou aqui. Sinto. Mas tudo isso é sentidos. Se eu não posso acreditar nos sentidos, eu não posso acreditar na mão que eu estou enxergando, que eu acho que é minha, nem na dor que eu estou causando dela, que eu acho que eu estou sentindo também. Por enquanto, eu não vou acreditar em nada disso. Né? Então, por enquanto, a única certeza que eu posso ter, qual que é? É que eu sou um ser pensante que existe enquanto o quê? Existe enquanto espírito. Existe enquanto substância espiritual. Tá? Mas a gente ainda vai ter que dar alguns passos para conseguir fazer avançar esse núcleo do pensamento cartesiano, né? Mas que eu estou querendo deixar bem claro para vocês qual que é, porque isso é uma coisa importantíssima do pensamento do Descartes. Quer dizer, essa certeza indubitável a partir da qual, né, vai se descartar toda a metafísica anterior, ele vai jogar fora tudo que se pensou na antiguidade e no tempo medieval, né, e vai iniciar uma ciência moderna, vai iniciar uma filosofia moderna e vai iniciar também uma própria ciência moderna, que vai ter essa perspectiva também, toda a ciência moderna construída a partir daquilo que o homem consegue conhecer.
Né? Eu vou estudar o quê? Aquilo que o morcego é capaz de conhecer, para quê? Né? Então, essa é a perspectiva pragmática, prática, que vai desembocar uma série de desdobramentos da própria ciência moderna. Né? Bom, qual é o problema dessa perspectiva? Né? É que eu garanti um porto seguro para começar as coisas, que é esse sujeito espiritual pensante, né? Mas eu acabei de dizer para vocês que eu não posso nem chegar à conclusão desse corpo, dessa ente espiritual pensante, que o meu corpo existe, porque nada que é da ordem da extensão, do corpóreo e tal, eu sou capaz de intuir a partir da abstração do eu penso. Né? Não dá para intuir, eu penso, logo tenho orelha. Não tem como ligar isso com o corpo. Né? Então, vai ter que ter alguma coisa aí que vai fazer essa ligação. E o Descartes vai ter que fazer essa ligação. Né? A carta que eu vou contar para vocês, dele para Elizabeth, é justamente a tentativa dele mostrar para uma princesa lá, a amiga dele, como é que se dá essa ligação entre corpo e alma. Mas não é uma coisa muito simples do Descartes resolver. Tá? Vocês vão ver as dificuldades que ele vai passar para conseguir mostrar que o mundo existe, o mundo físico exterior à alma, exterior ao espírito que pensa. Tá? Ele vai ter que apelar, então, para quê? Para a existência de um Deus. Então, boa parte da filosofia moderna, ela ainda vai estar ancorada no divino. Ela não vai ser a filosofia medieval, que subjugada e submetida pelos dogmas da igreja, tá? Não é isso, mas vai existir um lugar da filosofia moderna que, se a gente não colocar Deus, a gente não vai ter como ligar aquilo que eu penso com aquilo que acontece no mundo. Tá? Isso que eu vou tentar deixar claro para vocês quando a gente entrar nos textos efetivamente do Descartes. Né? Como é que ele vai ter que construir problematizar a presença de um Deus para resolver determinadas coisas. A gente vai ver que isso vai voltar novamente no Kant. Kant tem algumas coisas que ele vai dizer, não, não precisa de Deus, isso aqui é totalmente mecânico, Newton e tal, explica essas coisas, tá ótimo. E essas outras coisas? Ah, essas outras coisas precisam de Deus. Quais coisas são essas? A ética, né? A moralidade, mas também o conhecimento da biologia, o conhecimento da flora, da fauna, tem uma série de coisas lá, o conhecimento das artes, da estética, tem uma série de coisas que Kant também teve que colocar Deus ali para explicar como que a razão, como é que esse sujeito, né, subjetivo, interno, aí consegue se abrir para essas experiências, né, do conhecimento da natureza, do conhecimento das artes, né? Tudo isso vocês vão ver que é um pouquinho difícil de sair, né? Porque o Descartes ele construiu uma base tão fechada, tão restrita, porque ela não acredita nem no sentido, nem na matemática, nem que ele vai ser difícil ele sair de dentro desse núcleo. Tá? Ninguém consegue derrubar a certeza cartesiana. Ela é uma certeza cartesiana que ela é indubitável. A certeza de que eu existo porque eu penso, mesmo quando eu duvido de tudo, ela é indubitável. E essa é a grande conquista do Descartes. Ele criou um lugar para o sujeito que é um lugar, né, que tem autores que vão dizer, né, que é o lugar do rei. O sujeito está num lugar onde ele tudo pode, porque o conhecimento depende dele. Tudo que é possível de ser conhecido depende de um sujeito, que é o sujeito do conhecimento. Né? Esse é um lugar muito elevado. Né? Agora, a primeira pergunta que você faz básica, assim, bom, mas então como é que eu conheço esse pedaço de papel aqui que está na minha frente? Vocês vão ver que vai surgir problemas aí. Vou ter que invocar Deus para conhecer o pedaço de papel. Tá? Vocês vão ver exatamente por quê. Né? E ele vai repetir, então, num certo sentido, o argumento ontológico de Santo Anselmo, que a gente já viu anteriormente. Né? Deus existe porque ele é um ser perfeito. Se ele é perfeito, ele tem que existir. Que nada que é perfeito seria ilusório, seria fantasma, não existiria. Né? Então ele tem que existir. Então é um argumento redundante e lógico para comprovar a existência de Deus, mas que a partir do racionalismo se comprova. Né? Então ele vai, primeiro, comprovar por meio do pensamento, do ceticismo, da crítica e da dúvida, a existência de um ser pensante. Né? E, em segundo lugar, ele vai, usando esse pensamento racional, dentro dele próprio,
por meio desse argumento ontológico de Santo Anselmo, provar a existência de Deus. A partir da existência de Deus e do sujeito, pronto, aí abre as portas para construir a ciência cartesiana a respeito de qualquer coisa. A gente vai ver isso melhor também, tá? Então, o que ele vai dizer, né? Quer dizer, que a única coisa que a gente é capaz de começar a fazer com esse pensamento puro é justamente lidar com os problemas com os quais a matemática lida. A matemática vai ser o primeiro campo, então, onde ele vai salvar, né, um espaço para começar a construção do conhecimento. Tá? Antes disso, ele vai fazer aquela dúvida, né, do 2 mais 2 é 5 e tal, mas aí quando eu falar para vocês da meditação, eu vou explicar qual que é o argumento que ele diz, que ele elenca, para poder dizer que 2 mais 2 é 5, né? E como ele vai comprovar que isso não é possível, né? Então ele vai levantar uma contra-hipótese de que isso não seria possível e vai se amparar nessa contra-hipótese aí que ele levantou, tá? Bom, tudo isso, né, para superar esse problema do acesso ao mundo exterior, tá? Ele vai ter que, então, se deparar com alguns desafios, né, para resolver isso. Até, por fim, chegar a um grande problema, né, que ele vai ter que enfrentar, que é justamente o problema do corpo e da alma. Essa dualidade do ser humano. O que ele descobriu a respeito do ser humano? Não, ele descobriu o lado subjetivo. Ele descobriu o lado subjetivo, né? O lado alma, o lado aquilo que eu sou enquanto pensamento, enquanto crítica, tá? Agora, ele não descobriu justamente o lado corpo do ser humano. Então ele vai ter que fazer uma ginástica aí para dar uma ligada nessas duas coisas. Desculpa que eu distraí um pouquinho aqui, mas é que a gata estava derrubando tudo aqui. Já sossegou agora. Bom, para Descartes, então, vão haver duas substâncias. No mundo todo existem dois tipos de substância. Qual é o primeiro tipo de substância? É esse que ele descobriu a partir dele mesmo. Existe o pensamento. Essa é a primeira substância. O pensamento é uma substância. Qual que é a segunda que ele vai ter que lidar com ela? É a extensão. É o mundo do tempo e espaço dos eixos cartesianos matemáticos, que ele vai ter que mostrar que isso existe também. E por enquanto a gente só está colocando ele como um problema aqui, tá? Por quê? Porque essa divisão justamente cria um problema, que ele vai tentar resolver na carta de Elizabeth, que é a seguinte, para a gente já poder adiantar um pouco, digamos que eu concorde com o Descartes de que o ser humano é duplo, que ele tem uma alma e que ele tem um corpo, que a alma existe no âmbito do pensamento e que o corpo existe no âmbito da extensão. Tá? Extensão é o mundo do espaço, né? Físico, é isso que ele chama de extensão, tá? É o espaço. Então, a pergunta de Elizabeth, muito simplória, mas que deixa o Descartes numa saia justa danada, é a seguinte: como que o corpo obedece à alma? Porque se eu mando o braço subir, quem que mandou o braço subir foi a alma. Eu que pensei, vou levantar o braço. Mas quem que cumpriu a ordem? Foi o corpo, porque ele levantou o braço, né? E a Elizabeth pergunta, como é que funciona isso? Como é que a alma empurra a mão, né? E aí ele vai tentar responder esse problema, justamente que é um problema que surge daquilo que é uma das marcas do sistema cartesiano, que se chama também da dualidade do sistema cartesiano. A dualidade qual, né? Pensamento e extensão. No caso do homem, alma e corpo, né? Essa é a famosa dualidade que vão existir problemas aí para tentar resolver, tá? O grande problema da questão é que assim, ele vai tentar sempre explicar a substância pelo que pertence à própria substância, tá? E não usar uma coisa para entender outra, né? Quer dizer, ele pensa a substância de maneira pura e ele pensa o espaço, a extensão de maneira pura e pensa a alma de maneira pura.
Então, meio que ele diz assim, não dá para ter interferência de uma na outra, mas aí surge a pergunta de Elizabeth, se não interfere, então como é que o pensamento manda o corpo mexer? Tá? Como é que a alma move o corpo? E ele vai passar um riscado com a Elizabeth para tentar explicar isso. Tá? São problemas que toda a filosofia abre ganhos, né? E abre problemas. Né? O ganho que ele está abrindo é que ele está construindo toda uma base científica, epistemológica de conhecimento calcada em cima de um sujeito do conhecimento. Isso é importantíssimo. Mas uma série de problemas vão começar a pipocar. E como é que esse sujeito que é a alma conversa com o corpo dele, né? Uma série de problemas que vão começar a acontecer, tá? Que eu só não vou dar as respostas para vocês agora, porque eu estou querendo trabalhar mais uma aula com vocês do Descartes, onde a gente vai entrar nos textos dele para ver como que ele trabalhou efetivamente esses problemas, tá? Mas assim, a força da alma é de uma natureza diferente da força dos corpos, né? E ele acha que Elizabeth está confundindo um pouco as coisas, como se a alma fosse uma bola de bilhar e o corpo fosse uma outra bola, que aí uma bola precisasse bater na outra para o braço levantar. Ele está dizendo, não é assim que funciona. A natureza da força da alma é diferente. É parecida com a força da gravidade, que é uma força que a gente não enxerga ninguém batendo na maçã, mas se ela perder o cabinho lá que liga ela na árvore, ela vai cair. Aí alguém poderia se perguntar, ela caiu porque quem empurrou? Qual foi a força que empurrou a maçã para baixo? Né? E aí o Descartes vai responder, é uma força da mesma natureza da força da alma. Tá? Evidentemente, isso tudo é antes de Newton, é antes de um monte de gente aí que vai dar outro tipo de explicação. Né? Mas a solução que o Descartes está dando é exatamente essa. As coisas caem porque as coisas têm uma força que a gente chama hoje da força da gravidade, que ele não sabia na época o que era, mas que ele achava que era uma força espiritual que mandava as coisas para o lugar onde elas tinham que ficar, e mandava as coisas então para baixo, que é um pouco o pensamento, inclusive, do Aristóteles também, na física dele. Tá? Bom, eu vou pelo menos introduzir vocês hoje no discurso do método. A meditação e a carta de Elizabeth vai ficar para a semana que vem, tá? Mas o discurso do método é um dos textos mais importantes do Descartes, por quê? Porque é um texto, primeiro, que é em francês, então é uma coisa que ele queria popularizar esse tipo de conhecimento que ele está gerando. Tá? Então, a própria linguagem também que ele usa nesse texto é uma linguagem muito simples, assim. É uma linguagem, né? Tem filósofos que são filósofos muito difíceis. Assim, que você pegar um texto de um filósofo, do Hegel, do Heidegger, enfim, o próprio Kant, são filósofos que para você ler é muito difícil, né? O texto deles é difícil. O texto do Descartes é muito simples no discurso do método. Né? Então ele começa dizendo o que no discurso do método? Ele fala assim, olha, ninguém duvida que é dotado de bom senso. Pode perguntar para qualquer pessoa, pode perguntar para uma pessoa, né, qualquer uma que você encontra na rua, vai falar, pergunta para a pessoa, o senhor tem bom senso? O senhor age da maneira correta? E a pessoa vai responder sim, eu tenho bom senso. Eu não saio picando dinheiro, não, né, saio não fazendo as coisas que eu não posso, não, enfim. As pessoas acreditam que são dotadas de bom senso. Não tem ninguém que vai dizer assim, não, eu tenho pouca racionalidade, eu tenho pouca. Eu ajo muito errado, assim, no sentido de que eu não sei agir. Né? A pessoa pode dizer que age errado porque se deixa levar por vício, por uma série de coisas, tudo bem. Mas assim, a pessoa dizer, não, eu ajo errado porque eu não sei agir, é muito difícil. Todo mundo acha que tem bom senso. Coloca duas pessoas discutindo, né? Duas pessoas que cada uma com a sua certeza lá, um corintiano com um palmeirense e tal. Tenta o palmeirense virar corintiano, ou o corintiano virar palmeirense, coloca os dois para conversar lá, ver se eles se entendem, né? E aí os dois vão falar: não, esse cara aí tá errado, o certo sou eu. E o outro vai falar a mesma coisa: não, o certo sou eu, ele que é errado. Né? Então todo mundo acredita que é o dono da verdade. Né? Traduzindo em português bem claro, o que Descartes está dizendo é isso: todo mundo acha que é o dono da verdade. Todo mundo acha que a solução para as coisas é a solução que ela acha. A melhor solução possível é a que ela acha, né? Todo mundo aí que que tem a mãe, o pai que dá uma opinião, fala alguma coisa, né? Fala assim, não, meu pai tá errado, ele tá falando isso aí porque ele, né, careta, não sei o que, tal, tal, tal. E o pai, por outro lado, né, olha para o filho e fala assim, poxa, eu tô tentando alertar o cara para ele não, né?
não errar de caminho e tal, não sei o que lá, e ele não acredita nas coisas que eu falo. Então, você colocou duas pessoas, uma do lado da outra, pensando coisas diferentes, as duas vão sempre achar que estão certas. Tá? É muito difícil alguém falar, não, é o outro que está certo mesmo, eu vou. Não, é muito difícil. Em geral, cada um acha que está certo. Por quê? Porque pensou sobre o assunto e tirou suas próprias conclusões a partir de um bom senso. Então, a primeira coisa que ele fala é isso: todo mundo tem esse senso, esse bom senso. Né? O que mostra que as diversas opiniões não são causadas por maior ou menor senso, maior ou menor racionalidade, maior ou menor, né, visão das coisas, mas sim de diferentes caminhos do pensamento. Tá? E ele vai dar o nome para os caminhos do pensamento, ele vai dar o nome de método. Então é isso que ele quer estudar no discurso do método. Ele quer estudar o discurso a respeito dos caminhos do pensamento. Como pensar? Qual é o jeito mais. Qual é o método, né? Qual é o método mais apropriado para pensar? Tá? Eu não estou dizendo que eu quero que vocês concordem com o que eu estou dizendo. Eu quero dizer que vocês têm que ter um método até para concluir aquilo que vocês acham. Cada um pode permanecer com a sua razão, mas a razão ela tem que ter um método, ela tem que ter um caminho, né? E é esse caminho que o Descartes propõe que a gente aprenda com ele, né? Qual que é esse caminho? Esse caminho, evidentemente, é o caminho da razão, da racionalidade, tá? E quais são os passos, então, que tem que se dar para que esse caminho seja seguido, né? Primeiro passo: jamais aceitar algo como verdadeiro de cara, tá? Nada do que se diz que é verdadeiro você deve automaticamente acreditar. Se você tiver com preguiça, não precisa nem discutir. Tá? Fala, não, então a verdade está fácil. Né? Então, isso é uma postura. Agora, nunca acreditar, né? A não ser que você efetivamente exercite o método, né? E chegue à conclusão de que aquilo está certo. Mas tem que evitar qualquer precipitação. E, ao evitar a precipitação e ao julgar racionalmente as coisas, o que vai acontecer? Você vai buscar, sobre aquele assunto, criar juízos claros e distintos. Você quer pensar qualquer coisa? Tenta formar juízos a respeito daquela coisa. Agora, os mais simples possíveis, tá? Aí justamente surge o segundo passo. Ah, mas as coisas não são simples. Ah, não são. Então você faz o quê? Divida as coisas que não são simples, tá? Em partes mais simples, em dificuldades menores, para examinar a coisa em parcelas menores. Depois que você analisou um aspecto da coisa, analisou separado outro aspecto, depois lá no final provavelmente você vai poder juntar as coisas, né? Mas quando for analisar, tenta analisar as coisas separadamente. Ah, eu tenho um problema complicado para analisar. Eu faço como? Não. Primeiro analisa o lado emocional do problema, depois analisa o lado financeiro do problema, depois analisa o lado prático do problema. Vai dividindo, vai fatiando o problema em coisas mais simples, né? E vai, um de cada vez, vai estudando cada uma das coisas simples, né? E aí lá no final você vai ter estudado provavelmente alguma coisa muito complexa e muito difícil, né? Você vai ter conseguido resolver, né, o estudo dessa questão, dividindo a dificuldade em partes. E percebam que o que ele está fazendo aqui é exatamente a aplicação do método matemático para fazer as coisas. Você tem uma equação muito complicada para resolver, o que você faz? Você vai tentando dividir aquela equação em parcelas e resolver parcialmente determinadas partes dela, até uma hora que você consegue resolver tudo. Né? Mas tem que ter uma série de artimanhas aritméticas, né? Joga o negócio para cá, vira divisão, vira multiplicação, inverte não sei o que lá, multiplica a linha toda por vezes 12 para chegar num número não sei das quantas. Enfim, uma série de métodos, né? De caminhos para você resolver problemas matemáticos. Né? Daí que ele está partindo. Terceiro passo, conduzir sempre os pensamentos com ordem. Isso tem que ser organizado. Tem que, né, faz primeiro uma coisa, depois outra coisa, vai numa passo a passo, organizado,
porque senão você não vai chegar aos problemas complexos, né? E quarto e último elemento, enumerar de forma completa, de modo a nada omitir, ou seja, depois que você dividiu em parcelas, passe tudo em revista para ver se não ficou faltando uma parcela importante. Se você conseguiu dar conta da complexitude da dimensão daquele problema que você está querendo analisar. E aí, por meio de 4 passos, quer dizer, ele apresenta para a gente a sua proposta do discurso do método. Tá? Bem, a gente vai entrar nas meditações, mas eu vou deixar as meditações para a semana que vem, porque senão fica muita coisa, né? E aí a gente já pode